Gravando. E aí, pessoal? Bom, depois de muito tempo aqui, sem aparecer, eu simplesmente apareço para fazer uma coisa que, enfim, eu teria vergonha de fazer, mas não vejo outros meios, né? Até escrever um certo manifesto em relação a sucumbir ao React, né? Mas comenta aí embaixo alguma coisa se esse vídeo vai ser para você, de qualquer forma. E, bom, vamos ao vídeo, né? Porque esse cara, né? Iago Martins, ele vem falando, ele vem palpitando sobre muita coisa que não é da especialidade dele, não que seja da minha, mas simplesmente o erro de afirmar jargões sobre determinado assunto, você não está contribuindo com nada e você corre o risco de como eu quero demonstrar, você corre o risco de ser corrigido, né, por uma pessoa que tem mais conhecimento sobre o assunto que você. E Iago Martins tem falado sobre a historicidade de Jesus, né? E, enfim, ó, aqui, e ele não tem nem sequer aceitado que a existência de Jesus, meu trabalho é fácil porque ela eu uso... pode ser questionada. Na verdade, ela pode, ela deve ser questionada. Mas é de uma forma que vamos lá. Né? Ele fez até um vídeo mais elaborado. Eventualmente a gente pode assistir esse vídeo também, mas vamos aqui. Esse aqui é o mais recente, né? Então digamos que esse aqui esteja mais atualizado, que ele vai trazer dados, mas um vídeo que ele fez sobre o assunto, ele colocou lá no PDF um estudozinho pronto de alguma editora reformada, né? Porque eu só limpo a minha bunda com papel higiênico reformado. É só uma coisa assim autofágica, né? Um estudo dentro da sua bolha. Mas, enfim, vamos lá. Bom, Pedro. Jesus não é exclusivo, é um arquétipo universal de consciência. Calma, antes de se doer, antes de comentar com ódio, antes de citar versículo fora de contexto, respira. Eu não disse que Jesus não importa. Respirei. Talvez o problema não seja Jesus. E é justamente isso que assusta. Volta transformado. Aqui, tá? Para começar, Jesus desceu ao inferno? Sim ou não? Tem vídeo aqui no canal discutindo as duas interpretações possíveis sobre isso, certo? Eu dou minha opinião lá. Dá pra ser nesse olho no texto. Você que tá cansado do teólogo do Twitter, esse programa que a gente reage à loucura, aulinha de exegese, tá? Coisa linda, novo trajamento, pra você ir lá, se você quiser, se você não viu ainda. Segundo, esse termo nova consciência, inaugura uma nova consciência, é coisa de nova era. Nossa, mó papo nova era. Ele não veio inaugurar uma nova consciência, gente. Ele veio abrir o caminho de relacionamento com Deus através da redenção por meio do seu sangue, tá? É outra coisa. Mas vamos deixar ele completar aqui o raciocínio pra poder entender isso aqui. Agora me responde sem dogma, sem medo, sem personagem. Tem que responder com dogma, tá? Algum dogma você terá na sua vida. O dogma faz parte das nossas crenças, são nossas formas de pensar, de raciocinar, e você chega a dogmas, né? Que são as doutrinas, né? Claro que o termo dogma acaba sendo usado em alguns contextos pra falar tipo de uma ideia, uma tradição, uma coisa que você internaliza e não discute muito, mas isso não é o sentido de dogma, não. Mas vamos ver onde é que ele quer chegar aqui, sem medo e sem personagem. Isso é uma história exclusiva? Ou isso é um arquétipo humano?
Porque, olha só, Então, não é arquétipo, é uma história. A parte mais básica que nós temos da fé cristã é a crença de que Jesus é um personagem histórico que viveu em um período histórico, em um lugar geográfico de carne e osso, ser humano, e viveu essa história toda. Ele não é um arquétipo, ele não é um querigma, ele é uma pessoa que viveu. Por isso que o credo apostólico tem um foco tão histórico. Eu creio que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, subiu aos céus, né, está sentado à direita de Deus Pai. Existe um aspecto muito geográfico ali, né, que estabelece onde Jesus é, historicamente estabelece. Os evangelhos são documentos históricos que estabelecem uma série de contextos culturais, geográficos, políticos, sociais, que qualificam a história desse Jesus. Então ele não é um arquétipo genérico, é uma história real que aconteceu. olha só, e presta atenção de verdade. Osíris morre e renasce no Egito. Não, mentira. Horus passa pela morte simbólica e desperta. Dionísio é dilacerado e retorna transformado. Ah, meu Deus, vamos lá, vamos voltar. E começamos aqui nesse canal uma série de vídeos para refutar essa baboseira, que é baboseira. Já saíram 2 vídeos explicando que não, Jesus não é Buda, não é Osíris, isso é tudo mentira. Temos uma tabela que você pode baixar gratuitamente lá no site do Instituto Schaefer Teologia e Cultura. Se você quiser baixar gratuitamente a tabela lá, mostrando comparações rápidas, você baixa, já mata tudo isso aqui. Mas temos vídeos inteiros no canal. Vão ser 5 vídeos no total, tá, dessa série, mostrando como tudo isso é bobagem, é mito, não é verdade. Jesus não é uma cópia, não é igual a esses personagens culturais, não. Buda abandona o antigo eu e desperta. Mitra nasce, morre e renasce. Ina desce ao submundo e morre simbolicamente e retorna consciente. É sempre a mesma história. Só muda o nome, só muda o símbolo, só muda a cultura. Agora eu vou te fazer a pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Ninguém tem coragem de fazer. Vamos ver, ninguém. 2000 anos de cristianismo, ninguém teve coragem. Vamos lá. Você acha mesmo que Deus escolheu um povo, uma língua, um livro, um território e deixou o resto da humanidade no escuro? É por isso que existe a pregação do evangelho e a expansão da obra de Jesus. Aconteceu num local muito geograficamente estabelecido. E agora nós temos esse evangelho construindo uma civilização inteira. Nós temos esse evangelho tendo se espalhado pelo mundo inteiro. O cristianismo conhecido no mundo todo. Jesus abandonou o resto do mundo, deixou o mundo no escuro? Não. Jesus se expressou e foi levado a todo o mundo por meio da luz do evangelho da sua igreja. Onde é que ele está tirando a ideia de que o mundo está no escuro? Se Cristo é... Bom, então, acho que eu já posso começar a comentar daqui, porque aqui ele já parou de argumentar a questão histórica e tal, para falar de teologia. E eventualmente a gente vai falar de teologia, mas esse não é o foco. O foco é a história. E de fato é que você tentar demonstrar que vários paralelos aí propagados, eles são falsos, não anula o fato de que o Messias, né, e a vida de Jesus, o Cristo, ela tem arquétipos do herói, a jornada do herói, de mitos solares, né, ao redor do mundo. Isso é inegável, certo? Então, eles têm semelhanças, obviamente que eles são diferentes em alguns aspectos, mas eles concordam, eles têm uma narrativa de paixão, de emancipação, e vários deles não existe a menor controvérsia, a menor disputa, né? A ressurreição de Osíris é uma coisa amplamente documentada muitos anos antes de Cristo, né? Ou seja, o povo hebreu esteve, hoje tem, né, a cultura hebreia, né, judaica tem ampla, as escrituras judaicas têm ampla influência egípcia, né? A religião judaica tem ampla influência egípcia, né? Isso vai de circuncisão a linguagem, a animais sagrados, a paralelos com o livro dos mortos, com o livro enfim, é muita coisa, entendeu? Então, assim, mas enfim, a gente fala do conceito de Messias mais na frente, que provavelmente seria influenciado persa, né? E detalhe, os
os judeus estiveram na Pérsia, né? E foram muito influenciados pela região persa. Mais uma vez, você tem aspectos do contexto de Messias e do Messias do Novo Testamento que precedem, certo? Então, nós não teríamos apologistas nos primeiros séculos dizendo que, comparando, né? Você pode procurar, né, menções e citações. Qualquer coisa eu coloco até nos comentários aí a referência direitinho, como Justino e outros que eles em momento algum negaram as semelhanças da história de Cristo, né, do Cristo, com histórias de deuses pagãos anteriores, né, sobre histórias de paixão, né, tinham aspectos solares, aspectos, né, de agricultura, aspectos, né, astrológicos também. Isso é inegável, né? Então, isso não é um bom argumento, né? Por mais que realmente essa ideia ela tenha se apresentado, ela tenha se queimado por uma falta de idoneidade de muitos proponentes, né? Que trouxeram forgers, né? Coisas forjadas, etc. Mas existe, como você estabeleceu, um caso, né, minimamente plausível, com dados confiáveis, né, sem nenhuma manipulação, sem nenhum material forjado, de que a história do Messias, do Messias cristão, né, é um mito solar, é um Deus Sol, é semelhante a um Novo Testamento, mas é uma história velha. É uma coisa que a gente ouviu diferente. O corpo dela é o mesmo, vai mudar alguma coisa ou outra, mas não é nada novo debaixo do sol. Então, cara, e isso o cara vai falar que não tem ninguém respeitado que defenda isso, tem. Mas mesmo que não tivesse, o cara que é criacionista, né, que acredita que a Terra tem 100.000 anos, que um monte de absurdo aí que, se for pelo mesmo critério, né, não faz sentido algum você condenar essa visão sobre Jesus. Exatamente a luz que brilhou sobre o mundo todo. Ou será que a consciência humana sempre contou a mesma verdade? E Cristo ser a luz que brilhou sobre o mundo inteiro, são referências provavelmente, né, ou possivelmente a divindade solar de Cristo, né? Cristo ser o sol da justiça, de Cristo ser a estrela, ser em algum momento o Messias, né, chamado de estrela da manhã. Os sacerdotes persas, né, os magos do Oriente, vieram seguir a estrela do rei que ia nascer, do Messias. Então você vê aspectos místicos, solares e astrológicos como elemento central dessas histórias. Tá? E, enfim, isso não é um ponto de discussão, isso é um fato. O que você faz com esse fato, como você interpreta esse fato, se você vai validar do ponto de vista místico, eventualmente, ou se você vai invalidar a tradição por completo, é uma outra discussão. Em linguagens diferentes. Jesus não é um evento externo. Jesus é um processo interno. A cruz não é teatro, é o colapso do ego. O sepulcro não é cenário, é o silêncio depois da queda.
A ressurreição não é mágica, é o sistema nervoso regulado. E Cristo não é sobrenome, é consciência integrada. Isso não diminui Jesus. Não, Cristo é sobrenome, né? Cristo é Messias em grego, certo? É Jesus, o Messias. Não existia nem sobrenome naquele tempo. Diminui Jesus. Isso não tira Jesus. Isso coloca Jesus dentro de você. O problema nunca foi acreditar em Jesus. O problema é achar que só a sua leitura é válida. Quando a fé... Vale aqui mencionar, né? O rapaz aí, ele que o Iago está reagindo, ele mencionou a arquétipo, né? E mencionou Cristo, né? E Cristo é Messias, em grego, né? Que seria o equivalente de Mashiach, né? Basicamente o equivalente de Mashiach, né? Então, tem significado, né? Escolhido do hebraico. Mas, olha só que coisa, que credibilidade que teria, né, essa questão do arquétipo. Porque se você entende Jesus como o Cristo, Jesus como Cristo Jesus, né, e que vem Jesus, né, grego, para equivaler a Yehoshua, o nome de Josué, em hebraico, substituto de Moisés, é Salvador, que veio para salvar. Então é o Salvador escolhido. Então olha o nome da personagem histórica para estar ali, né, cumprindo profecias e não sei o quê. Ele tem um nome que justamente expressa o papel dele na história. Isso levanta a possibilidade de que ele seja um arquétipo, que ele seja alegórico. Algumas pessoas sim, né? Porque se você está falando de uma pessoa histórica que coincidentemente, por coincidência, tinha o nome de tudo aquilo que ia acontecer na vida dela, de que ia ser o Salvador escolhido, que ia cumprir a profecia A, B, C, Y, Z, profecias que muitas dessas nem sequer eram entendidas como profecia na época, tá? Essa aí já é uma outra discussão também, interessante, que depõe contra a interpretação histórica desses textos, né? Vira identidade? Então, deixa eu falar uma parada aqui. Não é que só a minha leitura é válida. É que a leitura é a leitura de algo. Este algo é a revelação desse Jesus no livro que o revela. O único contato histórico que temos com o personagem de Jesus é por meio desse livro, chamado Bíblia, que revela esse Cristo. O que está lá é uma fonte de significado. Nós, protestantes, cremos no realismo hermenêutico. Ou seja, existe um sentido no texto. Ah, mas quem é que interpreta o texto? Ninguém tem que interpretar o texto para conceder sentido pro texto. O texto por si só já é um fato objetivo e existe sentido nesse texto. O processo interpretativo é receber uma emanação de sentido que sai desse texto, certo? Que vem a nós. Por isso eu não preciso de um magistério para me dar a interpretação autorizada do texto, porque o texto por si só é uma fonte de significado. Toda essa hermenêutica seeker sensitive que ele tá dando aí, certo? É uma bobagem, O texto revela quem é esse Jesus e eu não tenho escolha, eu não tenho direito de criar um Jesus à minha imagem e semelhança, às minhas vontades, para estabelecer um Cristo que só existe de acordo com aquilo que eu quero. O Cristo que eu creio, o Cristo que eu recebo é o Cristo que se expressa na Escritura, do jeito que tá lá. E não tá lá um Cristo que traz uma nova consciência, lá um Cristo que é Buda, um Cristo que a ressurreição é um sistema nervoso regulado, certo? Não está lá. O que está lá é uma outra coisa. É uma revelação superior da pessoa de Cristo, que veio como Deus, homem encarnado, o Filho de Deus, para trazer um caminho de redenção e salvação, como está expresso ali. Não como eu gostaria que fosse. Identidade, ela deixa de libertar e começa a aprisionar. Se isso te incomodou, ótimo. É sinal de que algo velho está morrendo. E quando algo velho morre, ou você luta, ou você desperta. Tem algo velho morrendo. Sou eu. Já tô com a idade mental aqui de um idoso. Eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida, não. Desse jeito a maldição do Tupiranha vai pegar em mim. Vamos lá, vamos pra próxima. Ó, o horror. O horror. O primogênito. Bom, pessoal, então é isso, né? Resumindo, Iago Martins vem defendendo mal e porcamente a historicidade de Jesus, tá?
Eu não estou aqui exatamente nem para defender, né, a inexistência de Jesus, né, mas certamente a existência de Jesus não é uma obviedade, certo? Que é isso que ele quer divulgar. Não é. Tá? A existência de Jesus é amplamente questionável. Tá? Então, se você quer se continuar seguindo palpiteiros, pessoas que eventualmente vão ter ali que lidar com muita demanda, essas pessoas elas precisam, né, lidar com muita demanda, ela não vai se aprofundar num ou no outro assunto. Né? Mas, se você se interessa por esse assunto, quer profundidade, continue me seguindo aí, a gente trocando conhecimento, porque eu busquei, né, me aprofundar no assunto e, enfim, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui, tá? Deixa eu ver aqui e vou concluir a gravação. Valeu!